Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho dos sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, para isso, vamos começar com uma situação, um problema aqui que temos. Observe o seguinte, ó. Em um estacionamento, há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Então pergunta-se, quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Então vamos pensar o seguinte, certo? De início, podemos resolver essa situação, problema, da seguinte maneira. Vamos supor que são, no caso, ó, como são 14 veículos, vamos supor que todos são motos. Se todos são motos, ou seja, se cada um tivesse duas rodas, seriam o quê? 28 rodas. Só que, vamos pensar o seguinte, ó, o problema ele cita que são, ó, 48 rodas, certo? No total. Então, vamos pensar o seguinte, vamos substituir o carro, no caso, certo? A quantidade de motos por carros. Se eu pensei primeiro que dos 14 veículos, se todos fossem motos, seriam 28 rodas. Então eu vou substituir agora motos por carros. Então vamos pensar o seguinte, fazendo isso, vamos pensar até completar o quê? As 48 rodas. Então, para cada moto que eu substituo, eu coloco o quê? Um carro. Ou seja, eu estou substituindo duas rodas por quantas? Por 4. Então, fazendo esse processo, vamos chegar na seguinte ideia aqui, ó. 10 carros aqui, quando eu somo, são exatamente, ó, 40 rodas. E 4 motos somadas possuem o quê? 8 rodas. Ou seja, quando eu fiz esse processo de substituir motos, certo, por carros, chegamos aqui justamente nessa situação aqui. 10 carros, 40 rodas. 4 motos aqui, 8 rodas. Observe que somados dão exatamente o quê? Ó? 48 rodas. E aqui, ó, somados dão exatamente 14 veículos. Por quê? Porque 10 mais 4 é 14 e 40 mais 8 é exatamente 48. Então, desse processo, o que concluímos? Que nesse estacionamento há o quê? Há 10 carros e 4 motos, certo? Mas vamos pensar o seguinte, esse modo que fizemos aqui, ó, esse modo de resolver o problema pode tornar-se o quê? Trabalhoso e demorado, certo? Fazendo. Dependendo o quê? Dependendo, ó, quando as quantidades forem muito grandes. Ou seja, se for uma quantidade muito grande, vai demorar demais para fazer. Então, o que é que vamos usar como ideia para fazer? Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos agora usar os conhecimentos de cálculo algébrico para resolver o problema de outro modo. Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Inicialmente, indicamos a quantidade de carros que há no estacionamento por quem? Por X. Então, eu tenho X carros. E a quantidade de motos que há no estacionamento por Y. Ou seja, temos Y motos. Então, vamos pensar o seguinte. Em seguida, com base nos dados do problema, montamos duas equações. Quem são essas equações? Essa primeira aqui e essa segunda. Observe que essa primeira aqui, ó, eu tenho que a quantidade de carros, que chamamos de X, somado com a quantidade de motos, que chamamos de Y, totaliza o quê? Totaliza 14 veículos. Ou seja, carros mais motos é igual a 14. E eu tenho essa segunda equação também, que diz o seguinte. 4x mais 2y igual a 48. Ou seja, vou relacionar a quantidade de rodas. Eu sei que os carros, certo? Indicamos aqui por x. Um carro tem exatamente 4 rodas, então 4x. Mais as motos indicamos por y. E sabemos que uma moto ela tem exatamente 2 rodas, então 2y. Isso é igual a quem? A quantidade de rodas, que é exatamente 48. Ou seja, quando duas equações do primeiro grau com duas incógnitas são escritas ligados pelo conectivo E, certo? Dizemos que há um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Nesse caso aqui, especificamente falando, ó, x e quem? E y. Ou seja, eu tenho aqui, ó, um sistema.
o primeiro, ó, x mais y igual a 14, e 4x mais 2y igual a 48. Então, esse sistema pode ser representado da seguinte forma: x mais y igual a 14 e 4x mais 2y igual a 48. Observe que aqui, ó, vamos representar, ó, com essa chave aqui, certo? Então, eu tenho aqui um sistema com duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Quem são as incógnitas? O x e o y. Então, agora vamos partir para a ideia de quê? Para a ideia da solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Ou seja, o nosso objetivo agora é encontrar uma solução para esse tipo de sistema. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Quando duas equações formam um sistema, embora cada equação tenha infinitas soluções, devemos procurar a solução que verifica as duas equações simultaneamente. Ou seja, aqui eu tenho infinitas soluções. E aqui também. Qual é o objetivo da gente? É encontrar uma solução que seja solução da primeira equação e também solução da nossa segunda equação. Então, para isso, a solução de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, no caso da gente, ó, estamos trabalhando x e y, é um par ordenado xy, aqui ó, x e y, que é solução tanto da primeira equação quanto da segunda equação, certo? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Consideremos, certo, o sistema de equações anterior, ou seja, o que vimos, ó, x mais y igual a 14 e 4x mais 2y igual a 48. Então, podemos afirmar o seguinte, que o par ordenado 10 e 4 aqui, ou seja, x igual a 10 e y igual a 4, é solução desse sistema, pois os valores verificam as duas equações ao mesmo tempo. Então, observe o seguinte, ó. A primeira equação que eu tenho aqui, ó, é x mais y igual a 14. Então, vamos fazer o teste nesse par ordenado aqui, ó. 10 e 4. X é 10 e y é 4. Ou seja, onde tem x, vamos substituir por 10. E onde tem y, vamos substituir por 4. Então, ficou aqui, ó. 10 mais 4 igual a 14. Então, 10 mais 4 é quem? É 14. E 14 é igual a 14. Ou seja, verificamos que o par ordenado 10 e 4 aqui é solução da minha primeira equação. Agora, vamos fazer o teste na nossa segunda equação. Quem é a segunda equação? É 4x mais 2y igual a 48. Então, onde tem x, vamos colocar 10. Onde tem y, vamos colocar 4. Então, ó, 4x, então vai ficar 4 vezes 10. Mais 2y, então vai ficar 2 vezes 4. Isso tem que ser igual a 48. Então, observe que 10 vezes 4 é 40. E 2 vezes 4 é quem? É 8. Ou seja, 40 mais 8 dá exatamente 48. E 48 é igual a 48. Ou seja, o par ordenado 10 e 4 aqui também é solução da minha segunda equação. Logo, o que concluímos? Que o par ordenado 10 e 4, por ser solução da primeira equação e ser solução também da segunda equação, ele é uma solução do nosso sistema aqui, certo? Porque ele é solução tanto da primeira quanto da segunda. Logo, a solução, ou seja, o par ordenado solução desse meu sistema é quem? É 10 e 4 aqui, ok? Agora vamos pensar o seguinte, ó. O par ordenado também 6 e 8 não é solução desse sistema. Por que ele não vai ser? Porque mesmo ele sendo solução da minha primeira equação, ele não será solução da segunda equação. Ou seja, o par ordenado, para ser solução do sistema, ele tem que ser solução tanto da primeira equação quanto da segunda equação. Observe que a primeira equação é quem? É x mais y igual a 14. O par ordenado que eu tenho aqui é 6 e 8. Ou seja, onde tem x eu vou substituir por 6 e onde tem y eu vou substituir aqui por 8. Então, observe que x mais y igual a 14, ou seja, 6 mais 8 igual a 14, 6 mais 8 dá 14. E 14 é igual a 14. Ou seja, esse par ordenado é a solução da primeira equação, porque aqui tivemos uma igualdade. Mas ele não é solução de onde? Da minha segunda equação. Por quê? Quem é a minha segunda equação aqui? É 4x mais 2y igual a 48.
Então, observe que onde tem x, vamos substituir por 6. E onde tem y, vamos substituir por 8. Então, observe que 4 vezes x, x é 6. Então, vai ficar 4 vezes 6 aqui. Mais 2 vezes y. Y é quanto? É 8. Então, vai ficar 2 vezes 8. Isso tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 48. Então, observe o seguinte, ó, aqui. 4 vezes 6 dá exatamente 24. E 2 vezes 8 dá exatamente, ó, 16. Ou seja, quando fazemos essa soma aqui, ó, 24 mais 16 dá exatamente 40. E 40 é diferente de 48. Ou seja, o par ordenado 6 e 8 não é solução da minha segunda equação. Se ele não é solução de uma das duas equações, então ele não é solução de onde? Do meu sistema, ok? E assim finalizamos nossa aula.